Bom, gente, esse aqui é, na verdade, um pequeno trecho. Esse caso foi muito grave. Esse trecho aqui está passando na Record, no Fala Brasil e etc. É um magistrado na cidade de Augustinópolis, no Tocantins. Uma pessoa extremamente mal educada, grosseira, agressivo. E antes de eu passar o vídeo, eu vou até ressaltar algo que o Jael estava falando. A gente precisa estar preparado emocionalmente. O Jael me conhece desde antes de eu me formar, ele sabe disso. E eu tenho muito esse negócio de rebater. Tenho muito. A minha vida é assim. Se tu falar uma graça comigo na rua, tu vais ouvir na mesma hora. Mas no júri, eu falo que no júri eu me transformo. Inclusive, a minha mãe sempre diz, eu não sei como é que tu não fala palavrão no júri, porque eu falo muito palavrão. Eu sempre falo muito palavrão, mas no júri eu não falo. Mas eu melhorei com o tempo. Eu era muito, muito reativa. Já cheguei a passar mal em júri, a pressão subir, de tanta raiva, de discutir, etc. E quando eu fui fazer esse processo, quando eu entrei nesse processo e fui assistir às audiências, eu já vi que esse juiz era muito problemático. Gritar, interromper, não deixar os advogados falarem. E eu fui, só para vocês entenderem, meu cliente era acusado de ter matado uma pessoa e tentado matar 4 pessoas. Ele trocou tiro com a vítima, que era policial militar, no meio de uma festa. Então, esse camarada morreu e os outros foram baleados com tiros aleatórios. Só que ele dizia que ele fez isso porque o irmão dele tinha sido baleado por esse policial. Só que não tinha esse documento nos autos. Como no dia dos fatos foi uma grande confusão, a polícia militar tirou o irmão dele de dentro do hospital, não deixou ele terminar o atendimento. Então, quando eu entrei no processo, eu fiz os requerimentos no hospital administrativo e consegui um laudo de que o irmão dele tinha tido uma fratura na cabeça realmente, então condizia com aquilo que ele falava. Eu juntei esses documentos no processo, dentro do prazo, e ele mandou desentranhar os documentos. Disse que não era importante. No dia do júri, eu chamei o meu cliente, a primeira pessoa, e falei assim, eu vou requerer uma reconsideração, para que ele deixe eu usar a prova. Essa prova é importante para ti. A gente vai sair daqui com 100 anos de cadeia. Se ele não deixar usar a prova, a gente tem 2 alternativas. Eu vou constar em ata, e eu vou recorrer disso, ou eu vou abandonar o plenário. E aí tu vai continuar preso, a gente vem para o júri de novo. Doutora, abandone. Ou faça o que a senhora achar melhor, na verdade, ele falou isso. E aí, quando eu pedi a palavra, esse áudio ele tem 22 minutos, mas quando eu pedi a palavra, eu já fui preparada. Eu não posso perder a cabeça. Eu não posso cair na gritaria dele. Eu sabia disso, eu já me preparei para isso. E eu pedi a palavra e disse, doutor, eu queria fazer um requerimento, na verdade, era uma reconsideração. Doutora, se já está decidido, está decidido. Não, doutor, me desculpe, eu preciso fazer, eu quero que pelo menos Vossa Excelência abra a ata para eu fazer o requerimento. O senhor pode negar, mas eu quero fazer o requerimento. Não, doutora, a senhora não vai fazer requerimento nenhum. E aí ele começou a gritar, porque ele grita, ele bate na mesa, ele se exalta, ele fica com a cabeça vermelha. E eu disse, doutor, é o seguinte, então se o senhor não deixa... Brasil. Se o senhor não vai me deixar sequer fazer um requerimento, é mais grave do que eu estava esperando. Eu estou abandonando o plenário. A senhora faça o que a senhora quiser, o seu réu vai ficar preso. Eu disse, ok. Comecei a fechar meus livros tranquilamente. Ele nunca achou que alguém fosse fazer isso com ele. Porque ele grita em cima de todo mundo. Inclusive, nessa reportagem, vocês podem até assistir depois, tem uma outra advogada que ele fala, aqui quem manda sou eu, não tem esse negócio de perguntar o que a senhora quiser, não. Que tal? E a advogada é de lá, então como é que a advogada vai fazer alguma coisa com o cara, né? Então eu era de fora, não estava perdendo nada, era meu único cliente. Comecei a fechar os livros, chamei um colega que estava do lado, botei dentro da minha mochila, entreguei para ele os meus livros, e aí ele, não, então a senhora me dê a prova que eu vou juntar agora. Eu disse, ok, junte a prova. Mas a senhora só vai perguntar o que eu permitir. Não, então eu vou embora. O senhor vai fazer eu ficar aqui, para no final da tarde o senhor violar meu direito? Vou embora. Não, porque eu não sei o quê. E ele gritando. Até que chega esse momento, eu estava com uma amiga minha. Eu não sei se no áudio dá para ouvir, eu até falei para o Israel. Na hora que ele começa a gritar, ela dá uma porrada na mesa e fala assim, para de gritar, doutor! Ela grita. E aí doutor, e aí é o momento que a gente vai mostrar para vocês. Com uma paciência que eu não esperava que eu fosse ter. Mas eu tive, esse áudio está no CNJ, esse áudio está acompanhando meu recurso está ali, eu estou até revisando, 72 folhas de recurso. Mais de 8 nulidades.
Porque ele perdeu o controle. E ele está sendo exposto na internet. Porque ele perdeu o controle, porque ele não tem um pingo de inteligência emocional. E ele encontrou uma que teve, misteriosamente. Misteriosamente. Mas que eu tive mais do que ele, e nessa história eu ganhei dele. Eu falei para ele, eu vou abandonar o plenário. Na hora que eu falei isso, doutor, pare de gritar. E a Jace grita também, ela fala, pare de gritar, doutor. E aí o microfone, óbvio, o telefone estava perto de mim. Esse é meu áudio, minha gravação, porque ele não gravou isso na ata. Isso não está na ata de julgamento, não está no vídeo. E aí eu falo, doutor, pare de gritar. Por que o senhor está gritando comigo? O jurado está lá, o jurado está ouvindo. Nesse dia eu fui embora, não fiz o júri. Mas se eu tivesse feito o júri, o jurado já estava horrorizado pelo que ele estava fazendo. Horrorizado. Eu falo, doutor, eu vou abandonar o plenário, está decidido. Na hora que eu falo isso, está decidido, é o último momento que eu falo. Eu não discuto mais com ele, eu não escuto mais o que ele fala. Eu fiz o que o Israel fez. Fechei tudo, botei na mala, vou assinar a ata. A senhora está abandonando o plenário, a senhora está técnica e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Vou assinar a ata. Não. Muito obrigada, tchau, saí, falei com a família e fui embora. E ele ficou lá, estribuchando, chamou a família do réu, falou que eu era uma péssima profissional, que não sei o quê, e não sei o quê. E não adiantou. E eu quebrei ele ali. Na hora que eu disse, eu vou embora. Acabou a história. Eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Na verdade, só complementando a Juliane, as pessoas que agem assim pra cima da gente, elas esperam a reação, a mesma reação de volta. Quando você não oferece, é como se tu criasse um bug. A pessoa trava. Porque ela assim, poxa, ela não gritou em cima de mim. Era para ela gritar. Aí parece que isso é pior do que o grito. Eu acho que isso é pior do que o grito. Você mostrar que você não desestabilizou. Isso daí, para mim, é um soco, não o grito, o soco. Você mostrar que você ficou estável, não desestabilizou emocionalmente, porque é isso que ele quer. Você não fez a vontade dele. E ele se desestabilizou tanto que ele seguiu o resto do processo. Esse homem, eu acho que ele sonha e tem pesadelo comigo até hoje. Gente, não é brincadeira. Se eu colocar a ata dessa sessão para vocês verem, ele perde tanto o controle que eu tenho nos autos juntado o meu documento, juntado os meus documentos. Ele teve a coragem de colocar na ata que eu queria juntar o documento naquela hora, que eu não estava cumprindo o prazo da lei, sendo que está nos autos juntado. Ele perdeu tanto o controle que ele esqueceu o mínimo de técnica. O mínimo de técnica. Ele ainda fez mais. Depois disso, ele desentranha a minha petição e junta de novo a petição como se fosse ele que estivesse juntando. Aí ele junta o meu scanner com a minha data de assinatura, com a data do protocolo. Ele mesmo, ele perdeu completamente o controle. E até hoje, se vocês forem ver as decisões que ele deu, eu entrei com suspeição contra ele, eu entrei com mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra ele, o meu cliente fez uma carta dizendo que eu queria que eu voltasse para o processo, ele não permitiu. Ele vai anular esse júri porque ele não permitiu que eu voltasse para o processo. No dia do júri, ele pega o meu cliente e começa a dizer porque a tua advogada não juntou da prova, porque a tua advogada, meu cliente, pare de falar da minha advogada. O senhor tirou a minha advogada do processo, era ela que eu queria que estivesse aqui. Ele expulsa o meu cliente durante o interrogatório do júri. O meu cliente não terminou o interrogatório. Ele expulsou ele do júri, para vocês terem noção o quanto ele não tem o mínimo de controle, não tem condições de ser o quê? Uma pessoa que julga alguém. Não tem. E não fez um curso, no mínimo um curso de oratória, um curso de comunicação, de nada. Nada. Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí, aqui tem alunos ainda de direito, tem jovens advogados. E a gente precisa ter, principalmente, além de autocontrole, saber analisar as pessoas com quem a gente vai falar, com quem a gente vai lidar. Para a gente já estar preparado para a reação que aquela pessoa vai ter. O Israel sabe, tem promotores que eu não posso até hoje fazer júri com esses caras. Hoje eu tenho outro pensamento e outro comportamento. Mas que eu tenho uma raiva desses promotores, eu tenho. Eu tive um promotor que falou que eu era palhaça porque eu não deixei o réu falar. E que eu fui para cima dele, bati na tribuna, falei, calha a sua boca, o senhor não vai falar mais aqui. Perdi o júri. Eu já tive testemunha chorando no plenário, dizendo, por que eles mataram os meus filhos? Eu falei, a senhora quer botar 4 inocentes na cadeia por causa dos seus filhos? Perdi o júri. Porque eu perdi o controle. É impressionante, tu satisfaz como se fosse o teu ego ali naquele momento, mas ali não é sobre você. Sim. Ali é sobre quem você está representando.